Eu quero compartilhar com os irmãos um texto do livro de Atos dos Apóstolos para essa manhã. Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 2. Eu queria saber aí, o pessoal da mídia, quem é que está na mídia hoje ali? Miguelito, Vitor está ali auxiliando, Antônio Paulo. A gente tem como colocar aqui o Atos, texto de Atos na Nova Almeida atualizada, NAA, tem aí? Tem essa versão? Essa aí? NAA é essa, beleza. Atos capítulo 2. Nós vamos ler esse capítulo inteiro, se a gente conseguir. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 12 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença.
Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar? Pai querido, louvamos o Teu nome mais uma vez. Nesta manhã é uma alegria para o nosso coração participar desse momento tão especial. Pedimos que o Teu Espírito nos ilumine a mente, nos abra o coração, para nos fazer compreender a Tua palavra. Traz com clareza para nós tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que a Sua palavra relata no texto que nós lemos. A gente sabe, Senhor, que o nosso entendimento por si só, ele é pequeno, ele é incapaz de absorver e de compreender todas as verdades do Senhor, mas o Teu Espírito expande a nossa capacidade, Ele tira as escamas dos nossos olhos, Ele nos faz encontrar a verdade, e essa verdade no nosso coração promove transformação em nossa vida. O que nós pedimos é que nessa manhã, mais uma vez, pela Tua graça, o Senhor faça assim conosco. E cada coração, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos visita hoje, se porventura, Senhor, se encontra angustiado, desanimado, entristecido, por algum motivo, está aqui participando deste culto, mas tem preocupações diversas, pessoas enfermas, ou mesmo irmãos que estão aqui, estão sofrendo com enfermidades, estão preocupados, estão temerosos quanto à sua saúde, quanto à sua vida. Que o Senhor, nessa manhã, traga bálsamo, traga alívio, traga confiança em seus corações. Que o Senhor desperte no coração de cada um que está aqui, que ouve, que quer mais do que compreender apenas a Tua palavra, mas quer uma experiência contigo nesta manhã, que seja assim, que o Senhor, por graça e misericórdia, derrame sobre cada um, ó Deus, a medida necessária para que haja paz nos seus corações e para que haja confiança naquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Nós oramos agradecendo ao Senhor e crendo que o Senhor deseja responder essa nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, 2024, 15 de setembro de 2024, aniversário de alguns.
gente que vai batizar no dia do aniversário, gente que vai batizar no dia do aniversário de casamento. Hoje é aniversário seu de casamento? Não. Aniversário de casamento de Fabiano foi na sexta, no civil, sábado foi no religioso, e hoje vai ser o seu novo nascimento. É isso aí. Nandinha, contudo, o aniversário é hoje mesmo. Janete? Qual delas, né? Janete? Aniversário seu? Hoje ou foi ontem? Hoje. Olha que coincidência. E o seu, Janete? Só em fevereiro. Uma data nova. 15 de setembro de 2024. Vamos dizer que nós estamos aí há quase 2000 anos do texto que nós lemos. Esse acontecido aqui foi por volta do ano... Se a gente levar em consideração que Jesus nasceu no ano 0, o que não é verdade, Jesus teria nascido 4 anos antes do que a história narra, nós estaríamos aqui perto do ano 29, ano 30. Nós estamos aí há 2000 anos de distância do texto que a gente acabou de ler. E nós estamos experimentando hoje, mais uma vez, o que Deus tem feito desde então, que inaugurou com a pregação do apóstolo Pedro que nós acabamos de ouvir. A primeira pregação, depois da ressurreição de Jesus, da sua ascensão aos céus, foi a mensagem de Pedro. Jesus havia ordenado aos discípulos que aguardassem a promessa que havia desde os profetas do Antigo Testamento de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne numa espécie de nova dispensação, um novo momento da história. Jesus veio, cumpriu a sua obra vicária, agora ele voltava para o Pai e disse aos seus discípulos: eu vou, mas não deixo vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2, os discípulos estavam há 10 dias reunidos num lugar mais ou menos parecido como esse, 120 pessoas. E eles estão ali orando, aguardando o cumprimento da promessa, cumprindo-se então os dias de Pentecostes, porque Jesus foi crucificado na Páscoa. Ainda passou 40 dias depois da sua ressurreição entre os discípulos, e dos 40 aos 50, porque esse é o 50º dia, cumprindo-se os dias da festa de Pentecostes, que era uma festa realizada pelos judeus, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, 50 dias depois da crucificação de Jesus. Então os discípulos estão ali sentados, cumprindo-se então aqueles dias, Deus cumpriu a sua promessa. Jesus envia o Espírito Santo, os discípulos são cheios desse poder, dessa graça maravilhosa. Eles saem pelas ruas de Jerusalém, falando em línguas estranhas para eles, mas conhecidas das pessoas que estavam em Jerusalém, e eram milhares de pessoas, porque iam para lá anualmente para comemorar as festas dos pães asmos, começava aí uma semana antes da Páscoa, a festa da Páscoa, estendiam para comemorar a festa do Pentecostes. Então, em Jerusalém, é um centro de peregrinação, tem gente de todo mundo que havia abraçado a fé judaica e estava ali aguardando o cumprimento dos dias para a festividade de Pentecostes. E o que acontece? Esses homens são de diversas partes do mundo, partos, medos, elamitas, os de tudo quanto era lugar, Cirene, várias partes do mundo, e eles se impressionam, porque eles dizem assim: gente, não são esses homens galileus? Ou seja, eles não são judeus da região norte, ali da região da Galileia? A gente não sabe pelo sotaque, a gente não sabe que esses homens são ali israelitas do norte? Como então, esse povo que não fez Fisk, nem o WhatsApp, quem é professor de inglês aqui?
Olha lá, a Carol. Esse povo que não fez nenhum curso se torna poliglota. Como é que, sendo eles galileus, nós estamos ouvindo esses homens falando das grandezas de Deus, cada um na nossa própria língua materna? E esse é o Pentecostes. Outros, porém, zombavam dizendo, eles estão bêbados, não estavam entendendo nada. Mas aí Pedro toma a palavra e diz assim: israelitas, saibam o seguinte, esses homens não estão bêbados às 9 horas da manhã, era por volta de 9 da manhã, como vocês estão pensando. Isso é o cumprimento das promessas de Deus dita lá atrás, desde o profeta Joel, 586 anos antes de Cristo, ou, segundo outros, 856 anos antes de Cristo. Esses são os cumprimentos das promessas de Joel, onde Deus diz que haveria um tempo em que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e haveria um novo momento na história do povo de Deus, realizado por Jesus, inaugurado pelo Espírito Santo. Aquilo acontece pela primeira vez, e Jesus prega, e Pedro prega qual é essa mensagem, e o conteúdo da mensagem que Pedro prega é Jesus Cristo. Ele demonstra que Jesus é o centro de todas as coisas, ele demonstra que Jesus é o meio de todas as coisas, ele demonstra que Jesus é o fim de todas as coisas. Ele demonstra que Jesus é o princípio de tudo quando ele apresenta a obra vicária, isto é, a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário, seu nascimento, ministério e crucificação, quando ele diz no verso 22, esse Jesus foi homem aprovado por Deus, foi entregue por Deus, pelo determinado desígnio de Deus, pela presciência de Deus, esse Jesus que foi crucificado por homens iníquos e que era inocente, ele era um sacrifício substitutivo, como disse João Batista, quando Jesus passou diante de João Batista, que era seu primo, que começou o seu ministério 6 meses antes, e ele passa por João Batista, que está ali com seus discípulos. João vira para os seus discípulos e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os judeus aquilo fazia um sentido enorme, para nós pode até não fazer, mas para eles fazia, porque desde cerca de 1450 anos antes de Cristo, os judeus iniciaram a comemoração da Páscoa. A Páscoa judaica tinha sido iniciada quando o povo sai do Egito para Canaã por meio de Moisés. Você já viu isso na Record. É um auxílio e tanto para a gente hoje isso, né? Você já viu isso nos diversos filmes bíblicos. Ali inicia a Páscoa. O cordeiro era um animal macho, um carneiro, de 1 ano de idade, ou seja, que tinha atingido sua maturidade. Devia ser um animal que não podia ter mancha no seu pelo, não podia ter defeito no seu corpo, não podia ser manco, não podia ser cego. Era um animal que substitutivamente, ou seja, que substituía o pecador, o homem, quando ele cometia um pecado, numa demonstração de que a lei de Deus era rigorosa, o pecador deveria pagar com a vida. O salário do pecado é a morte, diz Paulo aos Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para que então o pecador não fosse morto, segundo a lei judaica, o que ele fazia? Ele levava um animal para ser sacrificado no seu lugar. Deus dispôs desse tipo de ensinamento, de pedagogia, para poder fazer com que o homem percebesse as implicações do pecado. E não era assim, levava o bicho e dava na mão do sacerdote. Quando alguém cometia um pecado, ele tinha que levar o seu animal, parar na frente do tabernáculo. Então já era uma exposição pública.
Você passou com um bicho na mão, alguém já olhava para você e dizia: o que esse cara fez? Parava na frente do tabernáculo, o sacerdote observava o animal, fazia uma vistoria. Tem alguém que trabalha no Detran aí? Fazia uma vistoria do bicho e dizia: esse está apto. Entrava e o animal era sacrificado. Quando o animal estava sendo sacrificado, o pecador, o homem que foi lá levar o seu animal, ele devia estar com a mão sobre a cabeça do animal enquanto o sacerdote degolava o animal, e ele deveria fazer aquilo que no catolicismo se tornou a confissão, né? Lá no confessionário, a confissão auricular, o padre lá ouvindo no seu ouvido a confissão do pecador. Era isso que o israelita fazia. Ele falava para o sacerdote o motivo pelo qual aquele animal estava morrendo no seu lugar, o que ele havia cometido. E ele repetia que quem deveria estar morrendo era ele. O objetivo de Deus era, primeiro, causar um certo prejuízo financeiro. Se você não possuísse aquele animal, você tinha que comprar um animal. O pecado tinha um preço a ser pago também naturalmente. Depois, você tinha toda uma pedagogia de Deus para demonstrar o seguinte: naquele momento ali não era nada agradável alguém ou um ser morrendo pela sua própria transgressão. O objetivo era fazer com que o pecador pensasse duas vezes também em dar vazão às suas paixões e seus desejos naturais, sabendo que aquilo ia ter implicações na vida de outro e de um animal inocente. Por isso que Pedro diz, ele era inocente, e João Batista havia dito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quando Jesus vem, então, João, ele diz para os seus discípulos: olha, nós matamos animais há 1450 anos, um por ano, pelo menos, como o animal morto pela expiação nacional. Comemoramos a Páscoa, mas essa aí é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O escritor aos Hebreus vai dizer que sangue de touros e de bodes nunca pôde perdoar pecados, era apenas a prefiguração do que Deus haveria de fazer. Um dia ele enviaria um homem nas mesmas condições do primeiro homem que pecou. Por isso Paulo o chama de segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão estava em estado de perfeição. O segundo Adão vem e morre para resgatar pecadores. A vítima inocente morrendo por pecadores. E é o que Pedro diz. Ele era inocente. Foi um sacrifício substitutivo. O justo morrendo pelos pecadores. Como diz Paulo em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A mensagem do Evangelho começa com Jesus. A mensagem do Evangelho fala da ressurreição de Cristo, ou seja, tem o seu conteúdo central a obra vicária de Jesus. Ele foi ressuscitado dos mortos, diz Pedro, pelo poder do Espírito Santo. A morte não pôde detê-lo, diz o texto. Por quê? Porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Mas como a morte teria poder sobre alguém que não havia pecado? Portanto, a morte não pôde deter nem reter Jesus. Pedro diz que a sua ressurreição é o único motivo da esperança do homem. Davi encontra-se no seu túmulo, mas o túmulo de Jesus encontra-se vazio. Na verdade, o túmulo de Jesus é o único que se encontra vazio. Há um corpo no túmulo de Buda, há um corpo no túmulo de Allan Kardec, há um corpo no túmulo de Maomé, mas não há um corpo no túmulo de Jesus. O único motivo, diz então Pedro, seu túmulo encontra-se vazio.
E Pedro diz mais, não é a história da carochinha, foi real, houve testemunhas, foi visto por 40 dias, foi visto por mais de 40 irmãos, de mais de 500 irmãos. O mundo se divide, há um testemunho histórico em que o mundo ocidental se divide entre antes e depois de Cristo, e um testemunho documental em que só do Novo Testamento nós temos mais de 5.230 manuscritos, o documento histórico antigo mais bem documentado da história. A Ilíada de Homero, que é a Bíblia dos gregos, não tem 700 cópias. Platão tem cerca de 47 cópias, das quais 7 são confiáveis. Ditos como textos originais, o Novo Testamento tem mais de 5.230 de cópias dos seus manuscritos, quer sejam textos inteiros, quer sejam fragmentos. Textos que se complementam, textos que se completam, textos que dão origem à nossa Bíblia, e mais de 1.700 textos do Antigo Testamento. O documento histórico mais bem documentado de toda a história da humanidade. Há um testemunho, foi um fato real. Mais de 500 irmãos viram Jesus por cerca de 40 dias. E nós hoje estamos aqui, 2000 anos depois, testemunhando disso que com nós aconteceu e que a gente não pode negar que aconteceu. Conversão é um negócio difícil da gente explicar, porque conversão é uma experiência pessoal. Em primeiro momento, é uma experiência que você tem com Deus que você não consegue explicar, é subjetivo, é da sua fé, é de dentro. Algo mudou em você e você passou a crer. Um dia eu entrei numa igreja, eu não nasci crente, e na verdade eu era das pessoas que eu conheço, uma das pessoas mais refratárias ao Evangelho. Olha que eu conheço um bocado de gente difícil, mas eu acho que mais difícil do que eu não tinha não. Eu era chato, eu era crítico. E eu não via sentido naquilo, até que um dia algo dentro de mim mudou. E eu senti que mudou. Eu me lembro que enquanto o pastor Israel pregava, eu chorava. Meu coração ardia. Eu suava. Uma camiseta fina, mais do que essa, sem manga. Eu suava. Num culto de domingo, 8 horas da noite. Não era calor. E eu chorava muito. E algo mudou dentro de mim a partir daquele dia. A primeira coisa que eu senti era que a mensagem pregada era verdade. Eu ainda não conseguia explicar tudo e nem tinha resposta para todas as minhas perguntas de anos de vida. 26 anos foi o momento da minha experiência de conversão. Mas alguma coisa tinha mudado, uma chave havia mudado dentro de mim, o mundo parecia diferente, e algo dentro de mim dizia: olha, tenha paciência, você vai começar a compreender, você vai começar a entender. Eu li a Bíblia e não entendia direito, e dizia assim: poxa, mas eu já vi isso aqui em outras religiões, eu já vi isso aqui em outros lugares, eu já vi isso aqui. Eu já expliquei isso aqui pela psicologia, eu já expliquei isso aqui pela filosofia. Mas era diferente. Alguma coisa dentro de mim dizia: tenha paciência, leia. Você não precisa acreditar em tudo isso aqui agora não, mas vai lendo. E um dia as coisas foram se encaixando. E com o passar do tempo as coisas foram se encaixando. A conversão é assim, é algo que acontece por dentro. A mensagem de Pedro é terminada com a exaltação de Cristo. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A mensagem que salva é a mensagem do Evangelho. Não é a mensagem de que Deus vai fazer você ficar rico nessa vida. O que a gente chama de teologia da prosperidade, embora haja um espaço para prosperidade dentro da teologia. Mas tem muita coisa sendo pregada por aí como o Evangelho, que não é o Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem da salvação, de que Deus amou pessoas pecadoras e deu a vida de seu Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que Pedro inicia pregando. Agora, essa mensagem exige, cedo ou tarde, de mim e de você uma resposta. Porque cedo ou tarde, ao ser exposto a essa mensagem, eu e você seremos como esses que tiveram seu coração compungido. O texto original fala essa palavra. Eu troquei a versão, porque a versão Nova Almeida atualizada, ela tem uma fluência melhor, mas o texto original dá essa ideia de que depois que Pedro prega a sua mensagem, a versão que a gente leu diz: ficaram muito comovidos. Mas comovido pode dar uma ideia errada, né? Que a gente fica tão comovido por tanta coisa. A gente fica comovido pelas queimadas, a gente fica comovido pelos incêndios, os animais que morrem, a gente fica comovido. Semana passada eu estava comovido pelo fogo ali no Morro das Andorinhas, os animais que morreram, lugar tão abençoado que a gente conhece aqui. Mas o texto original ele diz assim: compungidos em seus corações, compungidos. É um negócio que aperta o seu coração por dentro, você não sabe por quê. É um negócio que queima e arde o seu coração e você não sabe por quê. É alguma coisa que atrai você, que aguça, que desperta o seu interesse, você não sabe por quê. E eles entenderam que essa mensagem carecia de uma conclusão. Compungidos em seus corações, disseram o que a Pedro? E o que a gente vai fazer diante disso? Porque se tudo isso que você disse é verdade, e a gente está com o coração apertado aqui dentro do peito, o que a gente deve fazer? E o apóstolo Pedro responde: arrependam-se cada um de vocês, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O que é necessário a responder, como a dar de resposta a essa fé? Primeiro, arrependimento. Arrependimento de quê, Luiz? Primeiro, que se eu tiver que me arrepender de tudo que eu já fiz de errado, eu tenho que me arrepender de coisa pra chuchu. Não sei você. Mas eu fui muito levado. Usando as palavras de Rubens. Rubens foi um sargento da Marinha, fuzileiro naval, irmão nosso em Cristo, uma família muito querida. Morreu no Senhor, ele com a idade já avançada, que teve um encontro com Jesus também numa idade avançada. Já era bem coroa, já estava na reserva nessa época, andava com uma pistola sempre aqui atrás, na época uma PT-52 da Taurus, uma 765 daquelas das antigas, bem grande, cromada, que ele chamava de Teresa. Tinha nome a pistola dele. Quando ele chegava nas reuniões lá em casa de célula, ele pedia para guardar a Teresa. Guarda a Teresa para mim. E a gente botava a Teresa quietinha em cima da estante da sala, da casa da minha sogra. Ele às vezes ficava constrangido quando a gente abraçava ele e Teresa estava atrás. E a gente batia a mão em Teresa e ele dizia: poxa, irmão, sabe como é que é? Eu fui muito levado. Ele dizia isso, ele andava, você lembra da Guido? Ele andava armado porque tinha sido muito levado, sabe-se lá quem estava perseguindo ele, em qual momento. Aquele homem com mais de 60, próximo aos 70, acredito, naquela época já, uns 60, né? Você diz que o cara era coroa, com 60, você já está com 55. Aí você olha, peraí, tem alguma coisa de errado acontecendo nessa história. Estou chegando lá, né? Estou quase onde Rubens estava naquela época. Daqui a pouco vou ter que mudar. Essa é a coroa, né? É isso que você está querendo dizer, né, Simone? É isso aí. Graças a Deus nós somos, é verdade. E aí, eu me lembro que
aquele homem um dia se rendeu a Jesus. Ele abandonou Teresa. Desmontamos Teresa, jogamos no mar. Ele se livrou de Teresa. E aquele homem que era hostil, que era duro, que era um homem que vivia atormentado por essas coisas, me lembro que uma vez, eu mesmo tinha comprado uma arma que era dele. E ele foi me pedir essa arma emprestada. Eu tenho que ter cuidado para contar esse negócio, minha mãe está em casa ouvindo, né? Eu sempre esqueço. Eu tinha que ficar quieto. Meu Deus do céu. Aí minha mãe depois chega para mim e fala: meu filho, eu não sabia dessas coisas. Ai, Jesus Cristo. E aí eu comprei uma arma que ele tinha, que ele vendeu, e ele foi me pedir essa arma emprestada porque ele queria dar uns tiros no motorista da Pendotiba, que o cara desacatou ele dentro, e ele estava sem arma já. Isso foi no início. Eu falei: não, irmão, nada disso, tem nada disso. Aliás, não, isso foi antes, lá atrás, foi lá atrás. Eu também estava com as minhas ainda. E aí, Guido está rindo. E aí eu me lembro: não, Rubens, que isso? Eu falei assim: não, o cara disse que vai me bater, eu disse que o cara... E parece que a arma dele estava consertando, alguma coisa assim. E aí Rubens, eu falei: não, Rubens, não, esquece isso, deixa isso para lá. Era um homem levado, era um garoto levado na infância, mas teve um encontro com Cristo, seu coração mudou a sua natureza. Seu coração mudou, sua natureza mudou. Aquele homem se tornou um homem pacífico. O único inconveniente de Rubens era falar do Evangelho aonde ele parava. As pessoas que o conheciam não aguentavam mais. O seu discurso tinha mudado. Ele agora compartilhava de algo que tinha mudado sua vida. É preciso dar resposta a essa mensagem do Evangelho. Cedo ou tarde, o Evangelho nos confronta. E a resposta é: arrependam-se dos seus pecados. E como eu estava dizendo, em primeiro lugar, arrepender de quê? Tem tanta coisa para eu me arrepender. Será que eu tenho como dar conta de todas essas coisas? Mas a verdade é que a Bíblia nos diz que há um pecado que é o pai de todos. É o pecado do afastamento de Deus. É aquilo que a gente vai chamar de pecado original, que é a perpetuação do pecado de Adão em nós, que é o desejo da autonomia, o desejo de resolvermos as nossas próprias vidas, de sermos nós mesmos o nosso próprio Deus, de sermos o Senhor das nossas próprias vidas. Esse é o pecado que dá origem a todos os demais. A autonomia foi o que Adão quis ter. A desobediência de Adão no Éden, ela simboliza a autonomia, quando Deus diz: Adão, eu criei você, eu sei o que é melhor para você, faça isso e não faça aquilo. E ele caiu no conto da serpente, que disse assim para ele: olha, certamente não é isso, é que Deus não quer que você seja como ele. E Adão caiu nesse engodo, e deixou de ser alguém que acreditava no que Deus dizia, naquele que o havia criado, dizendo o que era melhor para a sua vida, e passou a experimentar um tormento terrível. Tornou-se escravo das suas paixões. Ao resolver viver autonomamente, não dar ouvidos à voz de Deus, tomou a decisão por si mesmo. Sabe o que aconteceu? Nós sabemos. Nos tornamos escravos das nossas paixões, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, de tal maneira que Paulo chegou a dizer: o bem que quero fazer não faço, acabo por fazer o mal que não quero. Quantas vezes eu e você decidimos não fazer o mal que desejava, que por um lado desejava a nossa carne fazer, mas nós conscientemente dizíamos assim: não quero fazer isso, e a gente acabava fazendo. E ainda até hoje, com Cristo, pecadores redimidos, quantas vezes isso ainda não acontece em nós? Não quero responder tal pessoa atravessado, respondo:
Não quero agir de tal maneira, ajo. Não quero pensar tal coisa, penso. A evidência clara de que a nossa natureza foi corrompida, o pecado, o pai de todos. Arrependam-se. Arrepender do meu afastamento de Deus até o dia de hoje. Foi o que aconteceu comigo naquele dia do mês de maio de 1996. Eu não tinha resolvido todos os problemas da minha vida, mas eu tinha decidido que eu precisava entender que eu tinha andado afastado de Deus até aquele dia. O arrependimento dos demais pecados vem posteriormente. Arrependam-se e sejam batizados. Chegamos, né? Aí você diz assim, amém, graças a Deus. Mas eu estou fazendo isso para ver se o tempo esquenta. Estou demorando um pouquinho mais só para o tempo esquentar. É por amor, tá, irmãos? É por amor. Para ver se... Olha, se tivesse muito frio mesmo, a gente ia até pedir para alguns irmãos esquentarem uma aguinha, jogar ali dentro para vocês. A gente já fez isso aqui. No futuro, Zé Márcio, a gente vai comprar uma resistência daquela que bota ali na água, né, para esquentar a água para os irmãos. Mas pode ser que a gente transmita uma mensagem errada, né? Que a vida cristã é muito fácil, confortável, o que não é uma verdade. A porta é estreita, o caminho que conduz à salvação é estreito. Então, nada melhor do que começar com a água fria, para dar um susto de realidade na vida. É preciso batizar-se, porque o batismo, irmãos, é a publicação da nossa decisão interna. A fé tem dois componentes. Tem um componente subjetivo, a minha experiência, a minha decisão, o meu sentimento. Só que quando isso chega na intensidade que deve chegar, a Escritura diz que também precisa de uma publicação disso. Tem um aspecto também que é objetivo, que está fora do sujeito, que não é só algo que eu não posso dizer assim, olha, eu não sei o que aconteceu com você. Você diz, você não pode julgar a minha fé. É verdade, do ponto de vista subjetivo, ninguém. Quem é capaz de julgar o coração do outro, senão Deus? Mas a fé tem também um aspecto objetivo, um aspecto exterior. A boca fala do que o coração está cheio. É uma relação de causa e efeito. Há uma transformação interna que precisa vir para fora. E é quando se decide publicamente dizer, a minha vida pertence a Jesus. Eu desejo me identificar com as ordens de Jesus. Vão e façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, é o que Pedro ensina, arrependam-se dos seus pecados, uma decisão interna. Arrependam-se do afastamento de Deus, é uma decisão subjetiva, da pessoa, do sujeito. Mas sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Essa decisão interna se torna efetiva quando eu pago, eu compro o barulho de demonstrar isso publicamente. E eu agora digo, olha, eu assumi isso de forma externa, não há vergonha em mim. E a Bíblia diz, e Pedro diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui, a gente, para resumir esse tópico, pode dizer que ninguém pode receber o Espírito Santo sem experimentar a salvação. E não há salvação sem o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da promessa.
O selo da promessa de quem foi salvo. Selo da promessa, como Paulo vai usar essa linguagem, era sabe os documentos antigos, no Império Romano Antigo, quando se fechava um documento, uma carta, tinha-se um anel com uma cera que você esquentava no fogo e você selava o documento. Aquele documento era a garantia de que era um carimbo que demonstrava que aquele documento tinha fé pública, era verdadeiro, era um documento oficial. O Espírito Santo, quem o recebe num documento oficial, um selo oficial de que pertence a Deus. A mensagem que salva é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a pessoa, obra e governo de Jesus. Há uma necessidade de se dar resposta à fé, a essa mensagem. Eles fizeram isso lá, e a gente tem experimentado isso aqui até 2024. Aquilo que foi inaugurado há 2000 anos atrás por Pedro, numa igreja que já nasceu com quase 3.000 pessoas. Vocês fazem parte, Janete, Fabiano, Janete, fala Janete elevado ao quadrado aqui, Janete 1, Janete 2, Fabiano, Maria Fernanda, vocês estão se batizando, vocês não fazem parte só de uma coisa que começou ontem, ou mesmo de uma igreja que tem 20 anos, 19, como a nossa. Vocês fazem parte de uma fé que tem o seu nascimento como cristianismo há 2000 anos, mas que já tem os indicativos disso desde antes da criação, apontado lá desde muito tempo antes, 4.000 anos atrás, quando Deus faz uma promessa a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, ali eu vou te dar uma bênção, engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Messias viria dali. Davi depois diz que esse Messias seria, olha ali quem chegou, gente, pastor Val, irmão querido, pastor da primeira igreja batista de Itaipu. Seja bem-vindo, Val. Está te prestigiando aqui, Fabiano. Não é pouca coisa não, hein, Val? Terminou o culto lá? E é isso, irmãos. Hoje a decisão desses 4 irmãos ecoa, como ecoa há 2000 anos. E acontece lá na PIB de Itaipu, acontece na Videira do Vale, acontece no Cedro, acontece na Lagoinha, acontece no Centro Evangelístico, na Assembleia de Deus. Tem acontecido ao longo de todos esses séculos, de todos esses anos, em todo lugar do mundo, e hoje tem acontecido também nesse lugar